O que os astros têm a nos dizer? Eu sou a Dani Zimmer, astróloga kármica, e quero te convidar para vir dar uma olhada no céu dessa semana comigo. Estamos chegando à última semana do signo de Libra e já começamos a sentir as reverberações da transformação e pé na porta do Sol em Escorpião, que já está ali beirando para a próxima semana. Então vamos ficar atento daquilo que a gente precisa organizar para poder passar pelos processos de depuração de Escorpião com o máximo de consciência possível? Então vamos lá e fiquem atentos aos aspectos. No domingo, dia 13, Mercúrio já inicia os seus trabalhos por Escorpião, deixando a nossa comunicação e a nossa percepção das coisas mais profunda. A gente fica mais dedicado aos assuntos que exigem maior atenção, a gente começa a querer investigar, né? Aprofundar as questões, olhar tudo com um pouco mais de atenção e também fazer as mudanças e as transformações que a gente precisa nos nossos conhecimentos. Talvez você se sinta mais inspirado, instigado a estudar coisas mais concretas ou até mesmo coisas mais místicas, né? Escorpião tem essa energia um pouco mais mística e que te ajude, inclusive, a fazer conexões mais profundas, porque Escorpião também vai falar sobre processos de desapego e também alguns tabus internos que nós temos. Por isso é interessante que a gente olhe para tudo isso com um pouco mais de calma. Mercúrio costuma ser mais acelerado, né? Passa rapidinho pelos signos, e estando em Escorpião, ele tem um pouquinho mais de peso e responsabilidade em relação a essas investigações internas. Só fique atento aos desentendimentos, porque Escorpião tem muito isso do 8 a 80, né? E a nossa comunicação pode acabar ficando um pouco mais ríspida. Então, tome atenção também na forma como você se comunica e como você recebe a comunicação do outro, para não gerar mágoas desnecessárias, tanto em ti quanto no outro, por conta desse extremismo escorpino. Na segunda-feira, dia 14, nós temos uma tensão formada entre Vênus em Escorpião e Urano retrógrado em Touro. Aqui você pode sentir que, de repente, as tuas bases, estruturas emocionais estão sendo remexidas. Tudo aquilo que tu quer aprofundar, muitas vezes o apego, né, energia de ciúmes, cuidado com esses movimentos, pode parecer que está tremendo debaixo dos teus pés. Tu tem uma sensação e uma vontade muito grande de se libertar de algumas amarras, ao mesmo tempo em que você fica apegado àquilo que você já coagulou, que você já estruturou em relação às tuas emoções. Podem, inclusive, acontecer reviravoltas repentinas, coisas que você não estava esperando se manifestam na sua vida, até mesmo para que você enfrente esse olhar para as tuas estruturas, se aquilo realmente é o que tu precisa, aquilo está realmente valoroso e conectado com o teu íntimo, se de repente não vale mais a pena liberar. Apesar de ser uma oposição e ser muito desafiador, é um ótimo momento de insights para a gente poder realmente se aprofundar em algumas questões que podem ser difíceis de lidar e um pouquinho dolorosas. Não tenha medo desse chacoalhar, dessa desestabilização que esse período pode trazer e o revirar dentro das tuas águas. É possível sim a gente ser ousado e ser profundo, é possível sim a gente fazer essa inovação dentro dos nossos campos, tanto das nossas relações, dos nossos valores e finanças também, por que não? Sem perder o chão debaixo dos nossos pés, desde que a gente tenha equilíbrio emocional e saiba exatamente qual é esse buraco que eu estou cavando para poder me aprofundar para criar estruturas fortes. Na terça-feira, dia 15, nós temos então um aspecto favorável entre Vênus em Escorpião e Netuno retrógrado em Peixes. Esse aspecto vai fazer com que você olhe para as tuas narrativas emocionais, as tuas narrativas ideológicas, de uma forma muito positiva, olhando realmente aquilo que está alinhado. Você está fazendo já essas revisões em relação aos teus ideais, em relação, inclusive, aos teus valores, né? Os teus dons, aquilo que vem do teu íntimo, do teu inconsciente. O quão criativo eu estou sendo nos meus processos de transformação também, né? Lembrando que a criatividade é essa nossa capacidade de projetar, criar soluções para as questões que estão nos incomodando também. Então pode ser um excelente momento para se aprofundar no romance, propriamente dito, né? E nesse romance não só nas relações, mas esse romance a gente com a gente mesmo, onde eu me conecto de uma forma
poética, até pode-se dizer, e muito profunda com os meus valores, os meus ideais, onde eu posso realmente não só rever essas narrativas que estão na minha cabeça, como validar as boas narrativas. Romantize a sua vida, não tem uma frase que diz assim? Romantize desde que você saiba que essa romantização tem de fato base para que você não caia em ilusões que acabam não tendo embasamento lá na frente. E por falar em todo esse movimento impulsivo, profundo e até um pouco exagerado de Escorpião, onde a gente pode olhar tanto para a nossa comunicação dessa forma, quanto para os nossos valores e as nossas emoções, nós temos na quinta-feira, dia 17, a lua cheia em Áries, que traz uma potência de iniciativa e também de exagero. Então, nessa lua, é um ótimo momento para você iniciar coisas, iniciar projetos, iniciar relações, meter o pé na porta mesmo, tirar aquela coragem que tu estava guardando para um momento especial. O momento especial é esse. A lua cheia, ela traz essa potência expansiva, né? Ela coloca uma luz, uma lupa enorme sobre essas questões. E em Áries, que já é um signo muito assertivo, um signo que traz muita iniciativa, isso é, de fato, o pé no peito que a gente estava precisando para se movimentar. As coisas estavam paradas? Não vão ficar mais, e você pode usar dessa energia para alavancar muita coisa que estava estagnada na tua vida. Claro que quando nós falamos de toda essa energia potente, de iniciativa, de coragem, nós também estamos falando dessa força quase avassaladora e bélica de Áries. Então, muito cuidado com a impulsividade desmedida, principalmente a impulsividade irracional. Então, pode ser que as coisas fiquem um pouquinho mais agitadas, até um pouquinho, né, inflamadas. Então, vamos evitar tomar atitudes precipitadas nessa semana, principalmente no final da semana. Use essa energia de forma criativa, uma mola propulsora, para você tirar algumas coisas do papel, tomando muita atenção se você não está se precipitando, fazendo as coisas sem planejamento, para que depois você não acabe tendo que ficar catando as coisas que ficaram pelo caminho, porque você não se organizou. Também na quinta-feira, dia 17, Vênus inicia o seu trânsito por Sagitário. E a gente falou lá no início da semana que as nossas emoções, os nossos valores e relações podiam passar por esse momento de questionamento, né? Do quão profundos são as minhas relações, as minhas trocas, o quanto, de repente, eu estou também querendo ousar e ser um pouco mais livre dentro dessas trocas, e o quanto isso poderia mexer, né, com as nossas estruturas. E agora, ingressando em Sagitário, essas dinâmicas expansivas ficam ainda mais fortes. Então, se você conseguiu coagular uma estrutura e um equilíbrio interessante e bases profundas para as suas relações, é um momento de ter mais leveza nas suas trocas, onde as coisas criam um ar um pouco mais otimista, de olhar junto para o mesmo caminho, né? Onde os meus valores estão alinhados não somente com as bases que eu construí, mas também com essa visão expansiva de novos valores, de novas filosofias. Toda a ideia de inovação e aventura no que diz respeito aos meus valores e também aos meus relacionamentos fica mais potente nesse período de Vênus em Sagitário. Se você conseguiu se aprofundar e fazer as conexões verdadeiras dentro desses setores, com certeza você vai vivenciar uma experiência muito autêntica. Porém, se algumas questões ficaram pendentes, e principalmente se ao invés de se aprofundar, vocês ficaram presos em mágoas, né, ou até mesmo um movimento de relacionamento pessoal teu com os teus valores, tua autoestima e o olhar que tu tem para dentro, se tu ficou preso nessa água turva, com certeza vai ter um desafio interno dessa questão relacionada à tua liberdade pessoal. O quanto, de repente, eu não estou conseguindo ser autêntica, o quanto, de repente, eu estou me sentindo amarrada, encapsulada dentro dos meus processos e não consigo avançar. Lembre-se que para a gente poder impulsionar o nosso movimento para fora, a gente tem que ter uma raiz forte, uma estabilidade interna, para que a gente não sinta tanto as oscilações que os movimentos de aventura emocional podem trazer para a gente. Escorpião ainda nem recebeu a energia do Sol, mas com todos esses astros passando e iniciando seus movimentos por Escorpião, a gente já sente a energia mais intensa e mais quente também por aqui.
Imagina como que vai ser quando o Sol realmente ingressar e se aprofundar nos processos de Escorpião na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado das orientações e também do vídeo, então não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal também, porque todo domingo nós temos o horóscopo semanal e às segundas-feiras o conselho de tarô. E se você quiser marcar o seu atendimento de astrologia kármica ou uma consulta com o tarô terapêutico, é só acessar esse link na descrição do vídeo, me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui, desejando que vocês tenham paciência com as profundidades que serão exigidas essa semana. Se preparem para as intensidades de Escorpião. Que os astros nos guiem, que estejamos conscientes do processo. Um beijo da bruxa e até a próxima!